Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula, dando sequência a nosso bloco sobre ligações químicas. Hoje a gente vai estudar um outro tipo de ligação, as ligações covalentes ou ligações moleculares. É através da ligação covalente que se geram as moléculas, conjunto de átomos ligados por ligação covalente. O nosso vídeo anterior a esse é o vídeo de ligação iônica, e no composto formado por íons, nós não usamos o nome molécula. No composto formado por íons, usamos o nome composto, ou composto iônico. Perfeito? Moléculas são exclusivas para as ligações covalentes. Perfeito. Qual é o conceito da ligação covalente? Na ligação covalente, é uma ligação que ocorre entre ametais. E se são ametais, ninguém quer perder elétrons. E aí a gente tem uma situação interessante. Se a ligação ocorre entre ametais estão com os elétrons próximos de 8 na sua valência. Então você tem ametais com 4 elétrons, 5 elétrons, 6 elétrons, 7 elétrons, onde faltam 1 elétron, 2, 3, 4 elétrons para completar 8. Então aqui, ninguém quer perder elétrons. Que tipo de ligação é possível ser feita? Afinal de contas, quando falávamos de ligação iônica, alguém perdia elétrons e alguém recebia. Na ligação iônica, a gente tem a transferência de elétrons. O que não vai ocorrer aqui, porque afinal de contas, esses ametais não estão dispostos a ceder os seus elétrons. Ou seja, eu quero elétrons, mas não quero perder os meus. Nesse contexto, a palavra que melhor define a ligação covalente, onde ninguém quer perder, mas os elementos precisam de elétrons, é a palavra compartilhamento. O que vai acontecer na ligação covalente é uma sociedade sobre os elétrons. Esse compartilhar significa eu colocar elétrons meus disponíveis para o outro átomo, enquanto que o outro átomo disponibiliza elétrons dele para mim. E aí um emprestando para o outro, e esse conjunto, esse par de elétrons, 2 pares, 3 pares, sendo coletivo, vai acabar estabilizando. A situação é muito interessante aqui. Vamos pegar o caso do átomo de hidrogênio. O hidrogênio, embora não seja um ametal, também é capaz de fazer ligações covalentes. Essa bolinha aqui representa o elétron do hidrogênio, naquilo que a gente chama de fórmula eletrônica ou fórmula de Lewis. O outro hidrogênio também tem um eletrãozinho na camada de valência. Falamos no outro vídeo que o sonho do hidrogênio é ficar tão estável quanto o hélio. Ou seja, ficar tão estável quanto o gás nobre hélio, que tem 2 elétrons na camada de valência. Então, veja, esse hidrogênio quer muito o elétron desse cara, enquanto que esse quer muito o elétron desse. Joia? Um quer o que o outro tem, e aí o que vai acontecer? Vai acontecer o compartilhamento de elétrons. O hidrogênio coloca um elétron dele, o outro coloca o outro, e esses 2 pares, esses 2 elétrons, vão servir tanto ao primeiro hidrogênio quanto ao segundo. Então, se aqui é o núcleo do hidrogênio, aqui é o núcleo do outro hidrogênio, esses eletrõezinhos vão fluir entre os 2, vão girar entre os 2, vão estar na eletrosfera dos 2, estabilizando. É curioso, né? Parece um milagre da multiplicação dos elétrons, porque assim, esse hidrogênio tinha um elétron só, este hidrogênio tinha na sua valência também um elétron só. Agora, ambos têm 2. É claro, é que esses 2 elétrons são os mesmos para os 2 átomos. Quando a gente vai representar a molécula propriamente dita, fazemos para cada par de elétrons um tracinho. E aí você entende, o oxigênio com 2 tracinhos quer dizer que são 2 pares de elétrons compartilhados entre eles. O nitrogênio com 3 tracinhos significa que são 3 pares de elétrons compartilhados. Então nós vamos ter aqui a ligação simples, um par de elétrons só. Aqui a gente vai ter a ligação dupla, com 2 pares de elétrons,
e aqui a gente vai ter a ligação tripla. Legal? Como é que eu sei quando o átomo faz uma, duas ou três ligações? A ideia é a seguinte, se o átomo tem, como o caso do hidrogênio, um elétron na camada de valência, se o átomo tem um elétron na camada de valência, ele vai fazer uma ligação química, um compartilhamento. Se o cara tem como o carbono, elementos da 4A, eles têm 4 elétrons na camada de valência, vai fazer 4 ligações químicas. Se o cara está na 5A, são 5 elétrons na camada de valência, ele vai fazer 3 ligações covalentes. Se o cara está na 6A, 6 elétrons na camada de valência, ele vai fazer 2 ligações covalentes. E, finalmente, se o cara está na 7A, ele tem 7 elétrons na camada de valência, ele vai fazer uma ligação covalente. Eu não sei se vocês pegaram aqui o esquema. Se não pegaram, a gente comenta. 4 elétrons que ele já tem, mais 4 que vão vir da ligação, somando dá 8. 5 elétrons que esse cara já tem, mais 3 da ligação, somando dá 8. 6 que ele já tem, mais 2 da ligação, 8. 7 que ele tem, mais 1 da ligação, 8. Ou seja, o número de ligações é o quanto falta para chegar em 8. Então, para cada um elétron que o átomo coloca, ele recebe mais um elétron da ligação covalente. Então, se é um elétron do átomo A, vai ter o compartilhamento com mais um elétron do átomo B. E aí, a ideia é a seguinte, né? Para cada elétron que eu disponibilizo, é um elétron que eu recebo. Se eu disponibilizo 1, recebo 1. Se eu disponibilizo 2, recebo 2. Ou seja, para eu fazer 3 ligações, eu tenho que disponibilizar também 3 elétrons. Para cada um que eu ponho, é um que eu recebo. Se eu quero compartilhar 2, vou receber 2 também. Se eu vou compartilhar 1, vou receber 1 também. É mais ou menos na linha do é dando que se recebe. Né? Parece estranho, mas não deixa de ser isso. Tá certo? A gente pode até pensar agora aqui em exemplos, né? Desse tipo de relação. Veja, por exemplo, vamos pegar alguns elementos importantes para a gente. Oxigênio está na 6A, ele vai fazer 2 compartilhamentos, que podem ser 2 ligações simples, ou uma ligação, ou pode ser uma ligação dupla. O nitrogênio que está na 5A, quem tem 5 faz 3 compartilhamentos. Pode ser assim, pode ser assim, pode ser assim. O lugar que a gente põe o tracinho não importa. O que importa, que eu quero que você perceba, é que cada tracinho aqui, representa um par de elétrons. Onde um elétron é do oxigênio, e o outro elétron é do outro átomo que está compartilhando com ele. Então o O coloca 2 e recebe mais 2. E veja que interessante, né? Falamos que o oxigênio está na 6A. Ele tem ainda elétrons que estão sobrando. O nitrogênio, 1, 2, 3, 4, 5 que sobram. 5 elétrons no total. Percebe? Vamos pegar o caso do carbono. O carbono está na 4A. Por estar na 4A, ele tem 4 elétrons. Falta para ele, então, mais 4 para 8. Podem ser 4 ligações simples, podem ser 2 simples e uma dupla, podem ser 2 duplas, pode ser uma simples e uma tripla. Mas vocês podem perceber, moçada, dá uma olhada aqui, pode perceber que todos os compostos com carbono têm 4 tracinhos. Ou seja, são 4 ligações. Ok? Para trazer para o carbono, 4 elétrons. Tá certo? Beleza? E aí a gente vai juntando, né? O quanto que o átomo precisa de elétrons, o quanto que o outro precisa de elétrons, e formando as moléculas. Você vai poder brincar um pouquinho com isso no FET,
no site do FAT Colorado, e tem um aplicativo que aqui, ó, construa uma molécula que você pode brincar, por exemplo. Olha só, o oxigênio é um cara que faz duas ligações. Se eu colocar um hidrogênio aqui, ó, consigo ligar ele e consigo ligar o outro hidrogênio. Vamos acabar formando a molécula de água. Olha que bacana. Aqui a gente vai ter a estrutura 3D da molécula de água, o oxigênio e as duas ligações dele. Por que são dois hidrogênios? Porque o oxigênio precisa de 2 elétrons e cada hidrogênio disponibiliza 1. Beleza ou não? Vamos ver aqui mais. Ó. Vamos fazer mais um aqui. Vamos fazer... aqui, legal. Vamos fazer um CO2. Aqui. O carbono faz 4 ligações. O oxigênio faz 2. Dá uma olhada. Juntei um oxigênio, juntei um outro. Vou tentar colocar mais um, ó. A gente vai brincando com as ligações e cada elemento que eu coloco eu vou formando uma nova substância. Você pode perceber, aqui é o dióxido de carbono. Percebe? Um carbono no centro e 2 oxigênios. Fazendo, olha só que bonitinho. 2 ligações duplas, percebe? Uma dupla com esse O, uma dupla com o outro O. Se eu colocar agora um nitrogênio, a situação muda tudo. Já é um outro composto. Aí a gente vai ter que começar a refazer a molécula, porque muda um pouquinho da sua conformação, já muda a substância. De vital pode passar a ser letal. Que é o caso, por exemplo, do ozônio, né? O ozônio é um bom exemplo disso. A gente tem 3 oxigênios e a molécula é letal. Enquanto que 2 oxigênios apenas, ó, a molécula é vital. Vamos dar uma olhadinha ela aqui em 3D. Ó. Os 2 oxigênios. Mostrando as ligações ou a ligação dupla entre eles. Legal? 2 pares de elétrons circulando os 2 núcleos. Perfeito? É isso aí, gente. A nossa videoaula acabou aqui. Espero que vocês tenham gostado. A gente fala um pouco mais de ligações nos próximos videozinhos. Um grande abraço e até a próxima.